Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. E eu sou a Renata, estou aqui com o Gabriel. Presente. E com o Kazu. Olá! E hoje nós vamos falar de mais um ícone, Roberto Burle Marx. Uhul! Vamos lá! Essa tarde voa para o mar, feliz enquanto o mundo ainda chora por estar tão ao descaso. Vamos começar aqui o episódio, as notícias. Vamos, notícias de 15 dias atrás. Então, a minha notícia aqui, ó, tirei da Folha de São Paulo, o grande jornal brasileiro aí. Fala o seguinte: especialista trabalha para resgatar os sons da Catedral de Notre Dame. Nossa, falei. Notre Dame? Notre Dame. Saiu? Saiu. A catedral, infelizmente, aí sofreu um incêndio em abril de 2019. E aí vai rolar todo esse processo de restauro e tal. E aí os arquitetos estavam decidindo, né, que tipo de restauro ia ser, se deve ser uma coisa completamente nova, Eu antiga. recebi várias propostas pelo WhatsApp. Ah, é? De soluções fantásticas? Muito boas. Você tem alguma pra... Você lembra aí? Ah, tem aquela que o cara colocou forro mineral na igreja toda, né? Ah, é? Pra melhorar a acústica. Acústica, né? Justamente, né? Tinha aquela que o cara fez um rio em cima. É, tem todo um parque ali em cima, né, e tal. Um parque elevado também, ótimo. Tem uma que ia uma torre até o céu, né? Até encontrar Deus. Sério? em Ia cima, tocar e lá? tal, é longe. Essas várias aí, tem muitas boas. Ótimas soluções, Procura aí, meme Meme. Notre Dame, sei lá. Então, então a reportagem ela falava o seguinte, que olha que interessante, ela é uma arqueóloga de paisagens sonoras. Então a francesa Mylène Pardonnet, desculpa aí. Paisagens sonoras. É. Nossa, que diferente. Mas ela é da Universidade de Lyon e ela vai coordenar uma equipe lá que vão trabalhar a princípio durante 5 anos aí para fazer alguns resgates das questões acústicas que existiam na catedral. Que loucura. Lógico que isso vai depender um pouco de como que vai ser a questão do restauro, de quem que vai fazer, dos materiais a serem empregados, mas ela iniciou esse trabalho de fazer essa busca, assim, que tipo de áudio que já existia, de gravações e tal, para tentar recriar um pouco esses sons lá dentro da nova catedral, né? Nossa. A reportagem comenta, né, que a catedral tem uma luz única, né, diferente de todas as outras, assim como o próprio cheiro das velas ou das coisas que tinham lá, enfim. Sim. E o som também faz parte de todas essas sensações, né? Em alguns episódios a gente falou sobre esses espaços supersensoriais e tal, que alguns arquitetos conseguem trabalhar muito bem. E é legal porque o som da catedral é único, né? Específico. Então o que ela vai tentar fazer é fazer esse resgate, assim, bem Caraca. interessante. Porra, que legal. Ela é arquiteta, vocês viram? Então eu não sei se ela é Não deve arquiteta, ser, né? né? Mas ela tá só como arqueóloga de paisagens sonoras. Nossa. Caraca, bicho. Então, pra quem vai ouvir o episódio de hoje, tá interessado em saber de quem? Os Karnemeyer. Não, Pia, Burle Marx, caralho. E por coincidência ou não, olha só, o que aconteceu? Renata, tudo na vida são grandes coincidências. Nada é por acaso. Segue a vida. Caralho. Enfim, mas o que aconteceu é o seguinte, que palmeiras plantadas lá no projeto do Burle Marx, no aterro do Flamengo, elas floresceram Pela primeira vez pela na história, primeira isso? vez. Então, o que acontece? Essas Caraca. Peraí. Foi no dia que a gente lançou o episódio, é isso? Hoje? Cara, foi. Pior que foi. Segunda-feira. Sério, pior que foi mesmo. A gente deu aquela energia que faltava. Quando a gente tava gravando, na verdade, que o troço tava acontecendo. Uhum. Caralho, que louco, hein? Muito Muito louco, louco isso, né? Então, as talipotes, elas florescem apenas uma vez na vida e morrem na sequência. Caralho! Puta que pariu. Veja você. A É palmeira... tipo abelha que pica e morre, sabe? É. Não é? Então, essa palmeira, que é a Corypha umbraculifera, Ah, sim. ela é chamada popularmente de talipote, né, que eu tinha Ah, falado. talipote é um nome popular. É, ela é popular. Também achei que era científico. Também achei. Parece, né, mas não é. E ela é nativa do sul da Índia e do Sri Lanka. E ela pode ter até 30 metros de altura. E essas florzinhas são bem bonitinhas, assim, são tipo um cachuzão, assim. E ela geralmente tem essas flores entre 40 e 70 anos de idade. Porra! Uhum. E quanto tempo que ela teve a nossa, então? Ela foi plantada 60 anos atrás, eu acho. Olha só, na flor da idade. Então, a Isabela Ono, na verdade, que é hoje a diretora do Instituto Burle Marx, ela diz que a partir da florada, a talipó começa a morrer. Ah. Caraca, que triste. Ela dá uns cachos, frutos, daí os frutos vão cair e ela vai começar a definhar. Putz, então aproveitem lá, quem é do Rio de Janeiro, dá a última olhada lá. Ó, e eu acho engraçado que ninguém sabe exatamente de onde ele trouxe essas sementes. Ele foi à Índia, então pode ter sido de lá ou de outros amigos. Não se sabe, não surge. Ele tinha bons contatos aí, né? É, com Vamos ver. certeza.
E são bem bonitas, eu vi as fotos aqui, elas chamam bastante atenção mesmo. Elas são grandonas, autonas. Fantástico. Estão lá no Aterro do Flamengo, a visitação. Isso aí, vamos lá. Bom, então notícia vindo diretamente da França. Uma Opa! treta generalizada acontecendo entre a Filarmônica de Paris e o arquiteto francês Jean Nouvel. Ele que projetou esse prédio muito louco, acabou sendo processado pela Filarmônica de Paris porque demorou muito para fazer o projeto e o orçamento final da obra foi ultrapassado. Estourou também. Estourou o orçamento original. Padrão de comportamento, né? Daí o que a Filarmônica fez? Mandou uma conta, processou o Jean Nouvel e mandou uma conta para ele. Mandou um boleto. E agora, aqui ó. E agora o Jean Nouvel tá processando de novo O processo. o processo, entendeu? Porque, pô, sacanagem, ele tá falando, isso aqui é um descabido, valor muito alto, sabe? Vocês só estão processando processa os outros caras também, né? Olha só, pois é. Então. Atrasou só por causa dele ou será que atrasou? O que será Ou que a atrasou? obra Não, que atrasou? Ou só o projeto? A obra não, acho que o projeto, né? Acho que não a é obra problema. também, não sei. Enfim, não Mas sei. daí não é a culpa do cara, pô, né? Precisamos de mais informações. Quem Vamos tiver. lá. Então, assim, ó, o espaço está aberto aqui, tanto para o Jean Nouvel quanto para a Filarmônica de Paris se pronunciarem, tá bom? Nossa produção vai entrar em contato com vocês. Beleza. E antes de ir pro episódio, lembrando aí que quem quiser contribuir e ajudar o Arquipapo a produzir os episódios, a gente tem o aplicativo lá do PicPay. Isso. Então você procura por @Arquipapo e lá a gente tem 2 planinhos de contribuição, um de R$5, que a gente vai e agradece aqui você publicamente, coloca o seu nome lá na descrição dos episódios como contribuinte, e o plano de 10, que além desse benefício de Hall da Fama. no Hall da Fama, também mensalmente a gente está sorteando um livro. Já rolou o primeiro sorteio. E agora, no começo do mês de novembro, vai rolar outro livro. A gente já tem, que é A Linguagem das Cidades. É um livro novo aí da editora Gustavo Gili, que a gente vai sortear entre os nossos contribuintes. Maravilha? Muito bem. Vamos lá, então, agora pro episódio? Vamos lá. Bora lá. Então, como todos os episódios que nós falamos sobre grandes estrelas e ícones e tudo mais, entendo como um olhar curioso, acima de tudo, a respeito disso, né? Uma leitura... Nossa! Isso. Jocosa. Não, jocosa não. Jocosa é... Alguém falou jocosa esses dias pra gente, que a gente era jocoso. Eu achei muito legal. Acho legal usar essa palavra. Então hoje vamos começar a falar sobre o Beto. O Bebeto? Você conhece o Beto? Roberto Burle Marx. Ou Burle Marx, que Ou Burle Marx, como a maioria conhece. Um ícone do paisagismo mundial. Sim. Um arquiteto brasileiro. Ele é arquiteto? Não. Não, é arquiteto. Um ícone Puta que pariu, né? Já fodeu. Já errou. um ícone do paisagismo mundial e nascido aqui no Brasil. Vamos lá conversar sobre o Burle Marx. Vamos lá, vamos contar vida e obra. eu Não, acho que é o muita seguinte, obra, vai ter muita vida. O Gabriel que começou a fazer essa abertura, ele deveria começar a falar o que ele acha. Qual que é a sua opinião, Gabriel? Onde que ele nasceu? Do Rio de Janeiro. Nossa, já errou. Tira, corta o cara Mais aí. pra Eu cima, vou mais pra baixar baixo. teu microfone aqui. São Paulo. Olha, eu vou falar o seguinte. Fala. Eu tive um professor na faculdade que ele falava o seguinte. Quando você for fazer teu projeto de arquitetura, seja ele um hospital, uma casa, você tem que manter todas as plantinhas muito longe do teu prédio, porque o teu prédio, a tua arquitetura é que tem que chamar a atenção. Meu Deus, tá totalmente errado isso, Totalmente errado. Não, o cara é um Totalmente. tremendo Joga fora essa ignorante, informação. eu também acho. E hoje a gente vai falar de um cara que trabalhava essencialmente com paisagismo, o Burle Marx. Mas eu acho assim que ele foi um dos, assim, talvez o grande precursor dessa atividade do paisagismo no Brasil. Existem alguns caras mais antigos e tal, mas ele que realmente inicia essa coisa no século passado, né, no século XX, Sim. mas que dá origem a essa profissão, esse ramo da arquitetura, né, de trabalhar com paisagismo e principalmente envolvendo, daí isso que você está falando da arquitetura, mas ele procurando integrar, né, se relacionar com isso e aproveitar a própria arquitetura para explorar pontos positivos da experiência humana, né? E eu vou além. Vixe, vamos lá. Não, eu entendi muito assim de como explorar o paisagismo como uma forma de arte. Também. Nossa, fiquei com essa impressão também. Né? Como né, essa composição de massas e de caminhos e estruturas como uma expressão artística mesmo do raciocínio dele, do trabalho dele.
Uhum. Então eu vou além e além, então, pode ser? Caralho. Pode? Não, mas eu acho que isso que você falou, assim, pra mim foi... Assim, chamou muita atenção quando a gente tava estudando essa biografia, assim. A gente, né? Nós, todos nós. Porque, assim, eu confesso que a parte de paisagismo, por exemplo, nunca me dediquei muito nas aulas durante a faculdade, né? Sério? Sério. Eu também não. Tive essa falha, uma falha de eu- caráter. Eu vou falar assim, tive e tenho. Então, eu continuo também. Peraí, quem aqui já fez projeto de paisagismo? Na vida, não? É, na Eu vida? nunca fiz. Na Não. vida profissional, não? Não, Nunca nunca. fiz. Pô, já fiz. É? Ficou bom? A gente pode ir lá dar uma olhada, julgar o seu projeto? A gente pode, olha, eu fiz... Melhor a gente não visitar, então, Gabriel. Não, deixa quieto, vai lá. Então tá. Não, mas eu acho que... Entrando um pouco Melhor nessa... não falar isso. Mas entrando um pouco nessa dimensão da arte que a Renata comentou, porque eu acho que, assim, estudando sobre a biografia dele, vendo as imagens do paisagismo, né? Pô, assim, me despertou um interesse muito grande de entender mais, assim, porque eu acho que o paisagismo dentro das áreas da arquitetura, ela me parece uma disciplina muito dinâmica, assim, né? Digamos, ela trabalha com quase todos os nossos sentidos. Né? Tanto da questão do espacial, da questão da visão, mas principalmente da questão de cheiro, da questão de sons. Então é uma coisa que os jardins, essa coisa de você percorrer, de você caminhar e tal, ela parece que vai te surpreendendo cada vez que você está caminhando, assim, né? E também achei interessante porque essa questão das escalas, né? Então, quando você olha um jardim, por exemplo, de planta, né? E o Burle Marx, que era um grande artista nesse sentido de desenhar e fazer as coisas, né, com cores e tal no projeto, e ao mesmo tempo, conforme você vai se aproximando disso, da escala das plantas, das árvores, das folhas, da flor, né? Você vai meio que dando um zoom, assim. Também tem uma riqueza enorme de detalhes, de sutilezas, assim, né? E eu acho que o paisagismo, assim, para mim, ganhou uma dimensão maior até, eu acho, assim. Foi muito E assim, legal. não é só a composição formal também. O profissional precisa entender da planta em si, quais são as necessidades da planta, se ela se adapta a determinado clima e a determinada condição meteorológica, né? Com certeza. E também tem as questões da sazonalidade das plantas, né? Se ela floresce em qual época do ano, tudo isso faz parte da composição final do paisagista. Lógico, é. Então, assim, considerando que somos leigos, como somos, o apanhado que eu peguei para esse episódio, assim, foi assim, o que eu aprendi nessa pesquisa do Burle Marx, assim, legal. sabe? Tipo, o que agregou para mim, assim, sabe? Então, eu peguei quais são os principais ensinamentos da pequena leitura que a gente fez, assim. Uma delas é essa, assim. O projeto, qualquer projeto é uma composição, né, de elementos que você agrupa ou associa ou pensa como que isso vai funcionar. E, para mim, isso, quando você está falando de um elemento vivo de vegetação, que é isso que o Gabriel estava falando, eu acho super complexo, né? Então, o que eu entendi um pouco do processo dele é que, primeiro, ele tem uma biblioteca mental do que são essas composições vegetais, que a gente vai falar da biografia dele, né? Mais pra frente, muito extensa. E quando ele pensa no resultado formal e estético né, sensorial disso, exatamente. Essa biblioteca já é associada e ele consegue compor essa expressão artística no seu esplendor completo, né? Porra, que bonito isso, né? Muito bonito. Mas então a gente podia falar um pouquinho, acho que cronologicamente Vamos falar dele, da vida dele. Da vida dele. Então, só para dizer, você vai, quando a gente fez a pesquisa, começa a aparecer que ele era paisagista, que ele era arquiteto, que ele era desenhista, que ele era botânico, pintor, que ele era litógrafo, escultor, tapeceiro, ceramista, designer de joias, decorador, cozinheiro e um grande cantor. Nossa, o homem era E tudo. etc. O cara era absolutamente tudo. Tudo que envolvia essas partes artísticas, ele gostava de estar mergulhado nisso. Daí, esse negócio da música, achei bem legal, vem da mãe dele, que tocava piano, né? Que tocava piano muito bem, então ele já estava envolto nesse meio musical, né? E a mãe dele, então, era pernambucana, acho que a família dela, na verdade, era francesa, e o pai dele era alemão, né? Como o nome traz aí. Exatamente. Então o Burle Marx nasce em 1909, em São Paulo, e ele é filho, então, ele é o quarto filho no total de 6, e o pai dele era o Wilhelm Marx, e a mãe que era a Cecília Burle. Então, ele é o Roberto Burle Marx. Você vê como é que é? Olha só. Sobrenome da mãe, sobrenome do pai. E é isso aí, ficou só eu. Mas então, que nem a Renata falou, a mãe era pianista, né? E o pai? Fazer o quê? Ninguém lembra do pai, né? O pai ele teve um negócio de importação, acho que teve alguns negócios. Era um assim. comerciante de couro, né?
pelo que aparecia nas biografias aí. Mas isso é um negócio que deu certo, né? Parece que teve um negócio antes que não deu muito certo. Tudo bem, vamos lembrar do homem pelo que deu Pelo certo. que deu, né? Mas ele comenta, assim, que desde criança, né, essa questão a mãe de ter esse lado bem artístico desenvolvido era uma coisa que influenciou bastante ele. E também, se eu não me engano, um irmão dele depois vira maestro também. Então, assim, era uma família que estava muito envolta nessa questão cultural. E a questão de cuidar do jardim também é uma coisa que aparece já na infância. Então, a mãe dele tinha esse costume de lidar com o jardim, de cuidar da horta, de estar ali próximo, né, da terra e das plantas. Ele ia ali plantar o feijãozinho. Exatamente, aquele feijãozinho no algodão, sabe? Isso. Começou assim. Então, todo mundo começa assim. Alguns Alguns matam desenvolvem. feijão já, E outros desenvolvem. e né? outros desenvolvem. E aí, ele, numa das entrevistas, eu vi que ele diz assim, eu lembro que eu ganhei uma planta de presente da minha tia, e naquele dia eu fiquei tão emocionado que eu não conseguia dormir, assim. Caramba, o cara gostava mesmo, hein? Ele, sei lá, diz meio que folcloricamente, assim, mas tinha essa questão de já ter uma relação afetiva muito grande com as plantas, né? É bem bonito, né? Até numa entrevista dele que tem no Vitruvius, que foi uma entrevista que ele deu pra Ana Rosa de Oliveira, já no final da vida, ele fala que tudo que ele trazia pra mãe dele, assim, tipo, pegava uma planta no mato, ele trazia, ela não falava assim, esse mato, aí falava, que legal essa planta, tal. Então já incentivava esse lado nele também. Olha a importância da mãe aí, Renata, viu? Não tesourar os sonhos das crianças. Por que me Coitado. dá essa pressão logo agora? Fica a dica aí. Do pai também, porra. Do pai também, olha aí. Daí, o que acontece, né? Quando ele tá com uns 17, 18 anos, ele tem um problema de saúde, que eu não sei exatamente o que é, com uma coisa no olho. No olho, Ih, Mas antes disso, né, a família dele, antes que morava em São Paulo, acaba mudando pro Rio de Janeiro. importante. E quem morava na rua, na mesma rua? Deixa eu pensar. Lúcio Costa. Boa, é esse mesmo. Então, morava na rua do Lúcio Costa, então já tava fazendo aquele círculo, né? O network, que a gente sempre fala aqui no podcast, a importância de ter amigos. Mas ele era amigo de jogar bola? Amigo da rua, Desde que nasceram se conheciam. Amigo da ruazinha. Mas ele... Quer dizer, desde que ele foi pro Rio de Janeiro, né? desde que foi pro Rio de Janeiro, eles moravam lá próximos um ao outro, né? Mas quando Mas ele o tá... Lúcio Costa é mais velho que ele, ou não? Mas é bem parelho a idade. 7 anos de diferença. Então, mas quando ele tá com 18 anos, ali ele tem um problema de saúde, tem um problema no olho, e a família dele, né, já tendo essas raízes na Alemanha, resolve para ele fazer um tratamento que eles vão para lá e eles passam um ano na Alemanha. E o curioso é que ele sempre fala que foi na Alemanha, primeiro, que ele conseguiu ver muitas coisas de arte, né, se envolver com os movimentos, se exposto à arte. E na Alemanha, que ele descobre, no Jardim Botânico, as plantas tropicais brasileiras. Pô, precisou ir pra lá? Precisou ir para lá, porque ele não tinha ainda visto. Eu acho que na época não existia essa exposição composta ou associada, de perfil ornamental para as plantas, ou até uma coleção de plantas tropicais, assim, né? Sim. E no Jardim Botânico lá existia. Então ele começa a ter esse apreço pelas plantas brasileiras, na Alemanha. É muito louco isso, né? Ele até comenta assim que talvez a utilização das plantas aqui no Brasil, e principalmente as plantas locais, não tinha essa valorização, né? Ninguém olhava para as plantas nativas como algo que pudesse ser usado no paisagismo, né? Então era sempre replicando padrões europeus, né? Então os jardins ingleses ou jardins franceses, então toda essa coisa de reproduzir tanto em questões formais quanto a utilização de algumas plantas, né? Então acho que quando ele se depara com aquela diversidade que tem num lugar tão restrito lá no Jardim Botânico da Alemanha, ele fala, caraca, mas isso aqui é fascinante, né? E tem uma diversidade de espécies muito grande, enfim. Então, quando ele retorna para o Brasil, o que ele pensa? Vou fazer paisagismo. Não, na verdade, né? Ele conversando, acho que também, inclusive com o Lúcio Costa, né? Também incentiva ele a fazer belas artes, para explorar essas composições artísticas. E quando ele vai fazer a Faculdade de Belas Artes no Rio de Janeiro, ele se envolve com outros, começa a fazer ampliar A rede de contatos. aquela, né? Adiciona no Facebook, né? Manda direct no Instagram. De quem? Vários ali que estão vivendo naquela aquele época. burburinho ali, né? Dos amigos ali. Porque na verdade até o diretor da Escola de Belas Artes é o próprio Lúcio Costa, né? Então, assim, e esse é um momento em que grandes arquitetos ali estão passeando também por aquele momento ali do começo, né, do século ali, pensando numa nova arquitetura e tal.
Eu até vi que tinha uns relatos assim que grande parte dos professores lá tinha uma certa aversão um pouco a essas coisas dos movimentos modernos que estavam surgindo, né? Então, achavam que isso era uma coisa ruim, que não devia dar continuidade, enfim. E aí até tem uma história de que o próprio Lúcio Costa acaba abandonando a direção do curso, da escola, na verdade, né? E aí até alguns alunos, inclusive o próprio Burle Marx, acaba abandonando a escola lá. E aí começa a ter, digamos, aulas de pintura e de escultura por fora, né? Fazendo aulas particulares mesmo, assim. Ele até cita lá que teve uma aula que ele foi... Os convidados se retirar. que ele foi expulso, na verdade, de uma aula lá, que ele começou a falar de Gauguin e tal, e o professor achou que aquilo era um absurdo, assim, e tal. Então ele acabou saindo daí realmente da Escola de Belas Artes, né? E aí ele tem também um trecho que ele cita, um professor que foi muito importante, que dava aula lá, que era o tal do Léo Putz. E daí ele comenta um diálogo que ele teve lá, que ele estava observando o professor pintar e tal, e aí ele fala assim... Putz! Que ele pergunta, né? Professor, mas o senhor está pintando de vermelho o telhado que é marrom, né? E daí ele me respondeu, meu filho, a natureza é só um pretexto. Digamos que a arte seja uma transposição da natureza. Então ele fala que uma explicação como essa foi suficiente para ele começar a mudar, né? A observação da natureza é uma parte importante, a observação do que está sendo visto, né? Mas também transgredir em certos pontos, né? Também é legal você propor coisas novas, pensar em diferentes representações artísticas e tal, e não se tolir, né, nesse sentido, assim. E outro cara legal que ele estudou foi o Portinari, né? Então, muitas referências, assim, para o que ele ia estabelecer. Os primeiros projetos que ele vai fazer, inclusive, depois disso, né? Que ele começa a trabalhar com o paisagismo em si, vão ser para projetos do Lúcio Costa, casas, assim, que ele começa a fazer. Mas o primeiro... A gente já pode pular, assim? Ou... Mas ele era o pintor lá, ele fazia belas artes, fazia quadro. Como é que ele mudou do quadro para o paisagismo? Não, pelo que eu entendi, é assim, na verdade, ele estava fazendo belas artes, né? E aí, por desenvolver, ter esse lado artístico e tal, até porque ele tinha visto muita coisa na Alemanha, né? Dos novos pintores, novos movimentos artísticos. E quando ele começa, ele vem para cá, né? Quer continuar essa parte dos estudos, mas ele gostava muito de cuidar do jardim, de fazer os seus experimentos dentro de casa. E o Lúcio Costa, que morava na mesma rua, vê que o Burle Marx tá ali mexendo e fazendo o próprio jardim e tal. E aí tem uma residência que o Lúcio Costa projeta, que se não me engano é Alfredo Schwartz, que é de 1932, lá no Rio de Janeiro. E aí o Lúcio Costa fala, pô, Burle, estamos precisando... Ô, Beto. Falava, ô, Beto, cara, a gente tá querendo fazer um paisagismo ali e tal, pô, será que você não tem interesse em começar a mexer com isso também, fazer ali para casa e tal? Então ele comenta, né, o Lúcio Costa passava lá pela minha casa e me viu trabalhando. E ele pediu que fizesse o projeto de um jardim para uma casa. Eu fiz o desenho e mostrei a ele, né, com certeza de que não estava bom, porém me animou. Talvez o projeto não tivesse o bom, mas o Lúcio Costa falou... Beleza, tá legal, assim. Tá ok, vamos lá, porque querendo incentivar que ele fosse pra frente, né? Compra as mudinhas e vamos executar isso aí. Vamos executar isso aí. Então esse foi, assim, digamos, o primeiro start, alguma coisa que começa a incentivar ele a olhar para a forma de expressão artística com as plantas. O que existia no Brasil antes do Lúcio Costa, né? Tipo, nada, né? Porque ele incentivou Oscar Niemeyer, foi diretor da Belas Artes, Sim. lá da Escola de Arquitetura. Porra. Os Costa fodão. Inclusive merece fazer um episódio depois sobre ele. Né? Né? Merece, Tipo, com certeza. De onde que veio, onde é que ele estudou, né? Vamos sim. sobre isso aí. Vamos lá. Avançando um pouquinho na carreira, ele começa a fazer os projetos públicos também de paisagismo, que são os que ele talvez tivesse maior apreço, assim, né? Porque ele, falando nesse sentido do paisagismo ser aproveitado por mais pessoas, né? E o primeiro projeto público que ele faz é no Recife. E também, lá ele começa a trabalhar com cargo público de direção de parques e praças. Começou a explorar tem algumas fotos que a gente vê projetos com... Você vê comentando de planta, tipo cactos, né? Eles falam tipo cactáceas, um troço assim, né? Sim. Começando a explorar já a vegetação local nesses projetos, assim. Ele fica lá de 34 até 1937, né, em Pernambuco, cuidando e sendo diretor, assim. E é um momento que ele também acaba desenhando várias praças, se não me engano 10 mais ou menos, projetos iniciais ainda do Burle Marx, né. E aí em 37 ele retorna para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, exatamente. E nessa época que ele volta, ele começa a receber várias encomendas
para começar a trabalhar em diferentes projetos, né? Então, esses contatos com os arquitetos modernistas ali daquele começo, né? Então, com o Lúcio Costa, com o Oscar e tal, vai permitindo com que ele comece a receber trabalhos cada vez maiores, né? Então, tem tanto o Ministério da Educação e Ministério de Educação e Saúde ali, que é no Rio de Janeiro. E tanto os jardins quanto o terraço, né, do projeto. Tem a Pampulha, né, em Belo Horizonte. Então, ele começa a participar desses projetos, né, e a participar do movimento moderno que está crescendo ali nesses novos arquitetos, né. Ele realmente era o cara certo Na hora na hora certa. certa, né? Com os amigos certos também. Com certeza, com os amigos certos, né? Porque, porra, era um cara que fazia realmente um trabalho excepcional e estava envolto de pessoas que estavam crescendo profissionalmente, ganhando e virando expoentes da arquitetura nacional, né? Exatamente, exatamente. E é legal porque assim, ele começa a perceber essa questão da representação, né, de todo o conhecimento e da paixão que ele tinha para essa questão da expressão artística com a utilização das plantas, né, dos desenhos de pavimentação, de volumes, de cores. Então, é nisso que ele começa a se interessar, né, por essa parte da botânica e tal. E lógico, as coisas começam a dar certo também, né? Gera interesse, gera motivação, então novas encomendas vão surgindo, né? Daí o que acontece? Em 49, ele adquire um sítio, fazendo projetos e, né, várias outras coisas. Tem um negócio engraçado que ele fez, Jardins das Residências Roberto Marinho. Olha, você vê. Vê só que coisinha simples. A Globo não mostra. E daí só um cara que ele encontra nesse começo da carreira também, que é o tal do botânico Melo Barreto. Que dizia assim, que o Burle Marx, ele começa a fazer as representações em jardins e tal, mas ele não tinha esse conhecimento da botânica, da ecologia, né? Das plantinhas em si. Das plantinhas em si. E o Melo Barreto, ele é esse botânico, né? Que tem todo esse conhecimento. Então, essa relação que eles começam a ter na produção e no conhecimento desses novos projetos e das plantas é o que começa a gerar um fascínio nele por entender cada vez mais das plantas, né? Eles começam a trabalhar juntos ou ele usa esse Melo Barreto só como um consultor, vamos dizer assim, um professor? Cara, eu não sei te dizer. Mas Um eles amigo trabalham que bastante ensinou. juntos, assim. E tanto que o próprio Melo Barreto cita que também aprendeu muito, né? Lógico que o Burle Marx tem essa idolatria com o Melo, mas o Melo fala... recebi do próprio Burle Marx, né, toda essa questão da composição de cores, né, de como associar essa questão botânica com um apreço estético também, né. Então é legal porque os dois vão trabalhando junto, assim, né, em determinados momentos, assim. E ele comenta que ele gosta muito de botânico, né? Se fosse sempre que eu posso, eu tô junto com o botânico, quero pegar informações, assim, sabe? A gente vai falar isso mais pra frente, mas tipo, até tem várias espécies que ele descobriu, né? Sim, várias, inclusive, né. E aí só uma curiosidade a respeito, até para não esquecer, do projeto do Ministério da Saúde e Educação, que ele tem contato com o próprio Le Corbusier, né? Que ele acha do caralho, né? Que ele acha do caralho. Ah, quando ele conhece o cara... Uhum. Ele já tinha lido coisas do Le Corbusier, ele acha o Le Corbusier, assim, o cara. E daí ele vem a conhecer. Exatamente. Porque Quando ele... o Le Corbusier vem pra cá por causa do Físico Capanema. Isso, exatamente. Porque o Le Corbusier a gente já contou nos outros episódios, mas ele veio algumas vezes aqui pro Brasil. E daí, nessa vez, ele, né, tem essa oportunidade de estar junto, né? Porque eles participam lá fazendo o projeto. Um outro marco importante da trajetória do Burle Marx é a aquisição de um sítio em Guaratiba, no Rio de Janeiro, que acontece em 49. É um sítio de 365 mil metros quadrados, que é um espaço que ele acha importante, porque, assim, ele foi precursor nessa questão de uso das plantas locais com fins ornamentais, né, para uso de jardim. Então, essa questão da ecologia, até ele mesmo fala que vem um pouquinho depois. Ele primeiro explorava a vegetação com seu potencial ornamental mesmo, né? E depois também com esse com contato com os botânicos, e estando cada vez mais envolvido nisso, com um potencial ecológico realmente de preservação das espécies, e tudo que hoje pra gente parece tão natural, né? De qualquer maneira. E com esse sítio, ele tinha essa intenção de fazer essas coleções, de fazer essas preservações, de fazer essas experimentações de como que as vegetações se comportavam juntas e como que elas evoluíam juntas. Uma coisa que era bastante importante para ele é que o jardim ele não era um organismo estático, e quando você começava um jardim, ele não começava no ponto final de maturação dessas plantas, né, de como elas iam ser vegetações adultas. Fazia parte do processo
você vê essas plantas crescerem, né? Então, às vezes, até isso, que depois eu fui vendo uma entrevista do Haruyoshi Ono, ele falando isso, que às vezes os clientes, eles querem um projeto pronto, né? Com a vegetação já adulta, e não é isso que é o processo de criação do jardim, né? Tem outras etapas falando nisso. Então, o sítio, ele vem com isso, né? Ele vem com Como se num laboratório pro um cara. laboratório e um viveiro também, porque dentro do escritório dele, ele não só oferecia o projeto, né, mas ele também tinha as execuções, ele tinha equipe que executava isso e fazia manutenção de jardim também. Então, eu acho que surgiu exatamente de uma falta, que não existia essas plantas tanto no mercado, e ele começou a criar, a experimentar, a entender como é que funcionavam essas composições. E a partir disso, também, acaba surgindo um outro aspecto super importante da produção dele e de tantos discípulos que ele formou depois disso, que eram as expedições. Sim, sim. As expedições foram bastante extensas e aconteceram muitos ao longo dessa vida aí do Burle Marx com o pessoal que trabalhava com ele, estagiários, botânicos que se associavam. Era botar todo mundo na Kombi, no trailer e vamos rodar pelo Brasil. Exatamente, para coletar essas espécies vegetais, para observar o comportamento na natureza, porque esse olhar de como que a vegetação estava acontecendo na natureza era uma coisa que ele explorava depois nos projetos também. Ele até falava assim, você lembra como é que era aquela árvore que a gente viu na pedra, não sei o que lá? A gente podia fazer uma coisa assim nesse projeto. Realmente, qual que é o comportamento natural disso e explorar essas composições, né? Quando você falou daquela questão do telhado, né? É só uma inspiração que está acontecendo na natureza, que para a gente ter nossa produção artística, é a mesma coisa, né? Como é que essas vegetações estão se comportando no ambiente natural para ter nossas inspirações realmente produzindo elas. Então, eles catalogavam essas plantas, faziam desenhos, tentavam entender se era um pedaço de tronco, um pedaço de raiz, uma semente que se tinha que trazer. Isso era condicionado da maneira que se entendia que tinha que ser, com musgo, do jeito que dava, catava na Kombi de volta e colocava no sítio para ver como é que se adaptar, né? Se tinha uma aclimatação, se ia crescer, encarar a vida da planta. Pô, muito louco pensar que essas expedições eram lideradas não por um cara que tem um estudo específico em botânica, né? Mas o conhecimento dele de botânica foi adquirido pelos tempos. No fim das contas, ele era o pintor que tava... Tipo isso, assim. que tava tocando essas expedições, né? Vários botânicos iam junto também. Claro, devia ter no grupo da Kombi dele lá. Não, tinha todo mundo, uma equipe, cozinheiro, tudo assim. Então era um negócio grande. Completo mesmo. Assim. O cara é tipo uns bandeirantes, assim, que iam explorando, desbravando esse Brasilzão louco aí. Basicamente, assim. Exato. Porque eles rodaram, cara, quase todo o Brasil, assim, em termos se você pensar em termos de paisagens, os vegetais, né? Tanto na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, Mata Atlântica, enfim. Então eles rodavam bastante. E era, né, quando a gente começa a ver todos os relatos, era o grande momento, assim. Era o momento que ele adorava estar na estrada, de levar todo mundo, de ver. Porque é o momento de você ver referência, é o momento de você se inspirar, de conhecer pessoas também, de conhecer culturas. Então, e era aquele Brasil, né, que também estava sendo explorado, assim, né? Pô, o cara é tipo o Darwin do Brasil, assim. Basicamente. Tipo isso, da parte saiu botânica. catalogando, assim. E daí até o Haruyoshi, ele fala que, assim, era uma época também que... Quem diabos é Haruyoshi? O ex-estagiário dele, que depois passou a ser sócio e depois acabou comandando o escritório também depois da morte do Burle Marx, ele conta algumas coisas interessantes em entrevistas dele também, e ele fala isso, que antes também era uma questão, tipo, que era mais fácil essas questões de licença e tudo mais, e depois também ficou um pouco mais complicado de transportar essas questões de vegetações e enfim, né? Até eu tô com um livro aqui do Jacques Linhart, no Jardim de Burle Marx, que eu só peguei aqui que a gente tinha aqui, e tem várias espécies que foram descobertas por Burle Marx. Então tem Anthurium Burle Marx, Begonia Burle Marx, Gracilanthus Burle Marx, Heliconia Burle Marx. Enfim, tem mais vários aqui. Então, vários que acabam com Burle Marx. Burle Marx. Quando você descobre, você pode colocar o teu nome no final. Porra, legal, olha só. Então, tem diversas espécies que foram descobertas por ele. E é legal que o pessoal fazia croquis das plantinhas para ver como é que elas eram e tal.
Isso era muito legal. Eu acho que essa questão das expedições, né? Ele tem relatam sobre uma expedição que eles fizeram em 83, que eles ficaram 2 meses rodando, assim. Então, imagine. Essa que eles ficaram presos na estrada por não sei quantos dias na Amazônia. Teve, exatamente. Pô, pensa que nessa época, as estradas hoje em dia já não são assim aquele sucesso, né? Nessa época, então, era muito complicado. Então, as combis... Quando a gente nasceu. As combis estragavam e às vezes o caminhão atolava e ficavam presos no meio da estrada, realmente. Uma galera lá. Mas era assim, era esse momento que eles iam, né, coletavam, e ele nem, assim, mais perto do final da vida, ele também já não tinha tanta saúde, principalmente o joelho dele não colaborava muito. Mas assim, todo mundo que vai relatando essas viagens, pô, lembra com muito carinho, assim, pô, Roberto, achamos mais uma planta, aí como é que é? Não, é assim, traz pra mim, traz um monte. Então assim, era uma coisa muito divertida, né? E era legal porque levar isso de volta pro sítio... né? Os caras tinham que colocar num vasinho e cuidar dela até... É isso que eu tava Sim. falando, assim, tipo, ou era semente, ou era um pedaço de tronco. Como tinha alguns botânicos envolvidos, eles com o tempo também foram adquirindo experiências qual que era a melhor forma de condicionar. Porque o espaço também era restrito, né? Não dava pra trazer uma planta inteira, né? E é legal porque quando eles trazem isso, né? Hoje, acho que atualmente são mais de 3.500 espécies que eles têm lá no próprio sítio, assim. Então, tipo, é uma diversidade monstruosa, assim. E várias dessas espécies, digamos, estavam em risco de extinção também, e eles conseguiram coletar e preservar, sabe? Eles relatam, por exemplo, quando estavam fazendo a estrada Rio Santos, tipo, passava trator e derrubava, né? Mata Atlântica ali, tipo, com o trator e foda-se, né? Então eles iam lá na estrada, pegavam bromélias, as coisas que estavam caídas e começavam a resgatar isso, né? E isso que a Renata falou sobre os desenhos, assim, muitos dos ajudantes, né, faziam os desenhos e catalogavam, e ele mesmo também gostava de fazer a representação depois no sítio, porque era uma maneira dele guardar isso na memória para depois propor para os projetos, né? Sim. Como é que ele não tinha foto de todas, assim, né, para ficar olhando num catálogo. Então era muito desenho, como é que é aquela folha, como é que é aquela flor, né? Então esses desenhos eram super importantes para depois, como resultado de escolha dos projetos, né? E ele morava lá no sítio também. E os funcionários trabalharam com ele, falaram que ele era muito exigente, ele sabia as plantas que ele tinha, ele perguntava, ele passava assim, não, mas tinha uma planta aqui, cadê, que aconteceu? Ele dava nome pras plantinhas? Dava assim, nome científico ele dava, né? Nome científico ele dava. Não, ele tem uma história engraçada que diz o seguinte, que ele passeava ali pelo sítio, daí, Burle-Marx, qual que é o nome dessa planta? Essa aqui é a ficus, não sei o quê. E essa aqui, é a palmeira, não sei o quê. E essa aqui? Não, essa aqui é a genepácea. Daí, tipo, que? Genepácia? Daí era quando ele não sabia o nome, ele falava de genepá, tá que em francês eu não sei. Só que ele falava, essa é a genepácia. Essa era a piadinha que ele sempre contava. Não tinha negócio, eu acho que eu vi em algum vídeo dele que tinha um negócio que às vezes quando ele começava a colocar as plantas brasileiras nos projetos de casa, assim, o pessoal perguntava assim, que planta que é essa? Ele inventava um nome tranchã, assim, pra falar que a planta era bacana, assim, sabe? Isso aqui é do... de Sumatra. Sumatra, tudo Sumatra, assim, sabe? Isso era brasileiro. Tipo, não, eu colhi aqui no terreno baldio do lado. Sério, não? Pra dar aquele status também pra... Mas esse sítio do Burle-Marx, cadê? Tem aí ainda? Tem, então, quando ele faleceu, ele doou pro IFAM, né? Ele é um... Dá pra visitar? Dá pra visitar, tem que agendar horário, se não me engano. Porque ele compra em 49, né? Então, que inicialmente é para ser esse centro de estudos de paisagismo, botânico e tal. E aí ele vai morar lá a partir de 73, até 94, que é quando ele morre. E em 85... ele doa o terreno para o IFAM e ele dá a condição de que aquilo futuramente, né, depois da morte dele, pudesse ser essa escola de paisagismo, de botânica e de artes em geral. Então, depois da morte ainda se mantém, né? E aí até tem entrevista do pessoal que cuida lá ainda das plantas e tal, porque, né, porra, é planta pra caralho, assim, então exige um cuidado. Mas e uma coisa que eu acho que é bem interessante, que ele usava também essa questão das plantas lá, era assim, eles coletavam, traziam, e eles acompanhavam como é que essa vegetação se comportava, como é que ela crescia, como é que ela se desenvolve, né? E aí entender esses processos da planta para antes de propor a aplicação num terreno, né? Então, acho que daí leva o tempo, né? Então, você colheu, deixa lá. Então, ter essa paciência para esperar, para ver como é que é a melhor forma. Precisa de água? Não precisa. Precisa de sol? Não precisa. Em que momento que ela floresce, né? Então... Ainda bem que o Burle-Marx viveu bastante, né? Viveu bastante. Quase 90 anos, né? E até como ele usava isso, ele fala assim, no paisagismo você tem que ver como valorizar isso. Várias vezes você vai agrupar para dar valor a essas formas, às vezes você vai usar isolada para também, né, ter um efeito específico. Né? Outra coisa que ele
até mesmo pela essa própria formação artística dele, fazia muitos murais, né? Quando ele tinha um limite vertical, ele explorava muito essa questão do mural também, de composição própria. E até essa questão de... Ele falava assim, né, que dava muita satisfação de ver as palmeiras que ele plantou, e daí tá crescendo, né? Ele teve essa oportunidade de ver elas crescendo, mas que naturalmente demonstra, né, que eu fiquei velho, ele dizia. Então, mas o plantar da medida da vida, né? O prazer de ter plantado, de ter visto crescer, é algo que me dá muita emoção. Então, eu acho assim, quando a gente começa a ver isso e tudo, essa paixão que ele tinha por tudo Dá vontade de aquilo, plantar um monte. dá vontade de ser aquele paisagismo, de ser aquela coisa e tal. Mas ele também, assim, nesse sítio, ele promovia muito essa reunião das pessoas que trabalhavam com ele. Então, dos amigos, dos colaboradores, eles contam que quase todo final de semana ele promovia os almoços, assim. Tinha um cozinheiro que ele chamava, fazia uns banquetes, depois começava a beber vinho, começava alguém a tocar piano, ele gostava de cantar, já soltava. Então, assim, era um momento de muito prazer, muita diversão para ele estar naquele sítio, Com a aquelas galera pessoas, dele, exatamente. Que em 1955 ele começa a surgir alguns projetos tal, e principalmente ele faz um projeto na Venezuela, Sim. algumas coisas que começam a chamar bastante atenção assim, pela escala que ele começa a trabalhar. E aí ele precisa realmente criar um escritório, né? Então ele chama Roberto Burlemax e Arquitetos Associados, em que ele se associa com o Maurício Monte, o Júlio Pessolani, o Fernando Tábora e o John Stoddart. E daí esse escritório fica de 55 até 64, quando daí eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas pelo jeito dissolveu o escritório. Então, e até né? eu li, agora eu vou me faltar qual reportagem que eu li aqui, eu acho que foi na entrevista do Haruyoshi ou do Tabacol, não lembro bem. Que eles falam que quando eles chegaram pra pedir estágio lá, foi bem no momento que tinham saído os outros arquitetos, então tava precisando de muita mão de obra pra desenhar, e Photoshop. Então foi um momento excelente que eles foram lá pedir estágio. Mas esse Tabacol, qual que é dele mesmo? Os dois estudavam juntos arquitetura e foram pedir estágio lá. Tá, mas daí o Hariyoshi tocou o escritório Continuou. lá. Ele também trabalhou Esse com bastante Tabacol? tempo. Também trabalhou com o Burlemax por algum tempo. Depois ele sai e continua trabalhando sozinho. o O Tabacol paisagismo fica também? até... Paisagismo também. O Tabacol fica até 82, né? Mas também que trabalha como paisagista. Depois também vai dar cursos, aulas. E também dá muita entrevista a respeito do Burlemax. Aham. E quando ele estava fazendo o projeto do Aterro do Flamengo, o Haruyoshi e o José Tabacol, eles faziam faculdade de arquitetura, passaram pela obra, viram a placa do escritório lá, falaram, cara, vamos procurar estágio lá. Chegam lá, pede estágio, cara, quando você pode começar? Pode começar agora? Senta aí e começa a desenhar. E daí virou sócio depois, né? E daí, tipo, o José Tabacol, na verdade, também ficou vários anos trabalhando lá, mas depois ele sai, vai ter outras atividades, né? E o Haruyoshi, ele continua lá, ele continua trabalhando com ele por muito tempo, depois passa sócio e depois continua tocando no escritório. Depois que ele morre, Depois que ele morre, depois que, recentemente também ele faleceu e os filhos dele também continuam com o escritório. Com outro sócio. Então, e ele fez uma calhamaçada de projetos super enormes, gigantescos, pelo mundão afora. Sei lá, o Burlemax, cara, acho que projeta quase todos os jardins mais importantes do Brasil, assim, né? Sim. Porque, faz o do Aterro do Flamengo, ele é o responsável, o calçadão lá de Copacabana. Pois é, o calçadão de Copacabana, Então, né? tipo, Marca registrada do Brasil, né? nada mais Marca. emblemática, né? Pois é. Palácio do Itamaraty, né, em Brasília. O Aquela MAN. parada na água, eu Na acho tão água, legal. é, aquele. aquele é Fantástico, né? O próprio MAN, né, no Rio de Janeiro também. O Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. O Parque Ibirapuera, em São Paulo. Ele fez o projeto, mas nem tudo foi executado, né? Então, Não assim, sei parcialmente e tal. Mas ele comenta que foi uma das experiências muito importantes para ele, principalmente nas experimentações plásticas, né? Eram desafios enormes, né? Essas coisas de, enfim, grandes espaços, né? Que nem no Aterro do Flamengo também. Que era trabalhar com plantas que fossem resistentes à salinidade e ao vento, né? Então, assim, cada lugar também vai propondo desafios, né? De tanto arquitetônicos, quanto estéticos e quanto a resistência das próprias plantas, né? Ou que tipo de adaptação que elas precisam ter, né? Tem o conjunto da Pampulha, em 42. O Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte. Condomínio Pedregulho, em 51. Tem projeto em João Pessoa, Salvador, Teresópolis. Embaixada dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. O aeroporto do Guararapes, em Recife. Fez cenários e figurinos
Parque do Flamengo, Eixo Monumental, Parque Zoobotânico de Brasília, Jardim Botânico de São Paulo, pátios internos, 6 pátios internos do prédio da Unesco em Paris, Jardim das Nações em Viena. Também muitos projetos se contratam e Não vai pra frente. não vai pra frente, né? Até a Hiroshi, ele fala isso muito, que muita coisa também não é implantada na totalidade, ou depois é trocada sem consulta, não é mantida. É difícil. O projeto de paisagismo é mais difícil ainda, né? Não, tem até eu não vou lembrar exatamente qual casa que era, mas ele fez o projeto no início da carreira, e aí o proprietário que mora, que tinha contratado o Burle Marx e tal, ele resolve fazer uma piscina no meio do jardim. Eu vi esse vídeo. E aí o Burle Marx fala assim, Não! pô, você tá maluco, cara. Ele falou, não, você tem que fazer essa piscina lá em cima, longe aqui, porque senão... Mas diz que o Burle Marx gostava daquele jardim, ia visitar sempre, né? Ia visitar. Isso. Então, mas aí ele falou, não, mas a piscina tem que ser lá em cima, lá... Lá na puta que Na puta pariu pariu. lá. Aí o dono do terreno fala que o Burle Marx ia fazer uma viagem de 2 meses, sei lá, pra Europa, ou essas excursões que ele ia fazer, sei lá. Acho que era uma feira, ele foi convidado pra expor alguma coisa. Mas ia ficar, digamos, uns 2 meses fora. Daí o cara Beleza. falou, agora a hora que eu vou construir essa piscina. E aí ele começa a escavar e tal, né? E aí chega um momento que o Burle Marx volta antes. E aí vai Puta que visitar a pariu. casa e tá Tipo, caralho, pegou assim no flagrante. flagra. Aham, tipo com amante, assim. É. basicamente. E aí, enfim, mas ele fala que o Burle Marx ficou muito puto, assim, ficou tipo uns 2 anos entrando pela porta dos fundos da casa e tal, porque não queria ver aquela piscina destruindo o jardim, né? Ele falava, isso aqui é uma obra de arte, você não pode destruir ela. Assim, Colocar uma piscina no meio da obra de arte. Se fuder e tal. É que não foi pensado dessa forma e tal. Agora, tem uma casa que eu acho que é fantástica, assim, Que é a do Niemeyer, né? que é a Casa Cavanelas, né, que é o projeto do Oscar. É fantástica, assim, é uma casa que tem um telhado curvo, né, côncavo, assim. Casa linda. Até onde foi gravado aquele filme Flores Raras, não sei se alguém chegou a ver. Mas é muito interessante, assim, a casa é fantástica. E ele que faz o projeto, né, e o Burle Marx que faz o projeto paisagístico, assim. Aquele tapete das diferentes gramas. Com 2 cores, né, um quadriculado, assim. E tanto a parte da frente quanto a parte dos fundos, elas têm linguagens diferentes, assim, sabe? Tipo, e tudo conversa com o entorno. Que a paisagem, assim, natural também é tida como um elemento, né? Associado à paisagem ordenada, digamos assim. Não, assim, é fantástico, assim, quando eu comecei a ouvir explicações e justificativas das decisões, assim, cara, você começa também a prestar atenção com outros olhos, assim, né? Mas é muito eu acho legal, que como assim. associação, assim, arquitetura, paisagismo, implantação, ó, Vale o estudo, né? dessa caralho, casa, assim. não, é de chorar mesmo. E é engraçado como a composição, né? No paisagismo você consegue conduzir um pouco o olhar, né? Dar dinamismo pro jardim, com as cores e tal. Então o que vai te chamando a atenção, o que vai atraindo o teu olhar, assim. Cara, é uma casa, é uma composição fantástica, assim. Quem tiver a oportunidade de dar uma olhada. E eu vi uma entrevista daí do Oscar, falando assim, alguém foi entrevistar, e aí Oscar, né? E como é que você era o Burle acha? Marx? Porra, vocês com essas parcerias, né? Um cara que desde sempre te ajudou e tal. Aquele cara, ele é muito, ele fala as coisas assim, um cara muito competente. Assim, um colaborador muito bom. Muito competente. Mas os caras estavam também, né? Já tá bem no final senhor, da já. vida, já meio sem paciência já também. Um colaborador muito competente. É isso que ele tem pra falar do Burle Marx. Né? Bom, o Roberto infelizmente falece, né? Ô, louco, que em isso? 1994, no Rio de Janeiro, né? Assim, ele ganha um reconhecimento, né, enorme, assim, da sua produção. Inclusive o Instituto dos Arquitetos Americanos, o AIA, né, intitula ele como um dos principais paisagistas do século, assim, e talvez o grande criador do jardim moderno, né. Então, assim, ele tem uma importância enorme, né, tanto pra gente quanto também acho que pra internacional, assim. E eu acho que ele tem essa coisa de introduzir, né, as espécies nativas, de entender e valorizar as espécies que a gente tem brasileiras, né, que isso é uma coisa muito forte, assim. E todo mundo que trabalhou com ele fala com carinho e com respeito muito grande. Então, falam sobre essa questão dele ser um cara muito curioso, de querer ir atrás de coisas diferentes, de inovar e tal. E eu acho que ele consegue, dentro do escritório, educar, né, posso dizer, talvez entre aspas, mas um pouco dessa metodologia que ele seguia, né? Olha, a gente precisa investigar, a gente precisa experimentar, a gente precisa viajar, precisa trazer as plantas, precisa estar em contato. E todos esses os discípulos, né, as pessoas que trabalhavam com ele, carregam isso até hoje, assim. E todos eles são muito gratos a ter esse conhecimento, essa maneira de pensar tanto uma questão profissional quanto pessoal da vida, né?
Então é muito bonito, assim, quando você vê que todas as pessoas te admiram, né, num grau, assim, muito grande, assim, né, como um grande mestre, realmente, assim. Mas é o negócio que eu vi também que a gente viu nessas entrevistas dele, eu não sei qual deles que fala assim, que ele gostava de gente curiosa, né? Ele era um curioso e achava que a curiosidade era essencial pra vida, assim. Então, falou assim, se, tipo, tinha o pessoal no escritório, estagiários, começar a trabalhar lá que perguntava, ele achava legal e, né, e trazia pra si. Se não perguntava, assim, que não tinha interesse, não dava bola. Exatamente. Então, ele gostava de gente que tinha essa curiosidade, que queria acrescentar, assim. Que questionasse, né? Que questionasse. Por que não, né? Posso fazer isso? Por que não? Pode. E aí? Testa, né? Então, outro negócio que eu achei super, super legal. Até nessa entrevista que ele dá, né, pra Ana Rosa, ele fala assim, ó, eu detesto a ideia de que o paisagista deva só conhecer plantas, né? Ele fala daí na entrevista que, assim, que é legal você ampliar tuas referências, né? Então, ter conhecimento de arte, de artista, de escultura, de pintura, de música. Que eu acho que era como ele desenvolveu a sua própria carreira, a sua maneira, a sua criatividade. Pergunta né? assim, mas a tua pintura ou como você reflete no paisagismo? Ele falou, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São expressões artísticas diferentes. Eu expresso uma coisa na minha pintura, expresso outra coisa no meu trabalho paisagístico. Ele odiava essa comparação, assim, né? Porque realmente você olha para algumas peças dele, tapeçaria tem a ver com os calçadões que ele fazia, com essa padronagem mais orgânica e tal. Mas ele não é a mesma coisa. E realmente não é. Uma coisa bidimensional, chapada, outra tridimensional, com uma timeline, né, diferenciada e evolutiva. Mas realmente projetos muito bonitos. Muito, muito, muito bonitos. Né? Maravilhindos mesmo, assim. Eu vou encerrar então com uma frase aqui que ele diz o seguinte: gostaria que os que viessem depois de mim pudessem, pelo menos, ver alguma coisa que lembrasse o país fabuloso que é o Brasil, do ponto de vista botânico, dono da flora mais rica do globo. Muito bem. Então ele que foi um grande descobridor e explorador dessas espécies, assim, e sempre falava, o Brasil é um lugar que tem muita diversidade disso e a gente tem que saber valorizar e explorar cada vez mais. Explorar no bom sentido, né? De valorização e não de explorar destruição. do modo extração. Extrativo. Distrativo. Tipo, né? A gente precisa tombar as coisas, né? Não derrubar as coisas. Exato. Desculpa. Então com essa péssima piada a gente encerra. Muito obrigada e plantem. Nossa, essa foi pior que a minha. Então vamos aos agradecimentos da semana. Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou começar aqui, pra galera que comentou em relação ao último episódio. O que eles falaram? O último episódio que foi sobre como é que é? E se o projeto for pra mim? Quando a gente faz o projeto pra nós mesmos. É isso. E aí, então, o Johnny Michael comentou: esse episódio encaixou como uma luva. Bem na semana que eu e minha namorada decidimos fazer uma pequena reforma e montar um home office em um quarto da bagunça. Ouvimos e rimos muito enquanto terminávamos nossa pequena experiência. Mais uma vez, parabéns pelo episódio. E aqui o André Gobo. Fala, pessoal, tudo bem? Acabei de escutar o episódio da própria casa, entre aspas. Ano passado me casei. Olha aí, parabéns. Parabéns. A gente acompanhou o André, a gente acompanhou quase que a vida dele, a evolução, né? É verdade. Daqui a pouco tá com um filho. E fiz o projeto no meu apartamento. Juro, não sei porque minha luminária da mesa de jantar não está no centro igual a de vocês. Olha só. Olha lá. Olha, o Gabriel quase gerou uma treta, uma guerra mundial aqui com a Renata por causa da centralidade do spot aqui. Isso. Foi foda. Mas com o tempo, tenho arrumado o que fiz com pressa. Observação, a desgraça do meu rejunte no lavabo também tem pastilha. Olha lá. Olha aí, o vacilo aí. Tudo bem que no lavabo é menos pior, porque a umidade não é tão violenta. Mas no box, não façam isso, crianças. Tem um pra falar aqui do Arthur Francisco, que ele mandou pra gente lá no site, lá no nosso blog, ele colocou lá. Olá, pessoal do Arquipapo, tudo bem? Tudo. Aqui o Arthur Francisco do Fora de Prumo. Boa, é outro podcast de arquitetura. Sim, como sempre, esse foi um episódio muito gostoso de ouvir. Tem uma história meio trágica que aconteceu com uma amiga minha, arquiteta, na reforma do apartamento dela. Durante a obra, devidamente comunicada e registrada, um vizinho liga pra ela e diz: moça, eu tô tentando cozinhar, mas está saindo água pelas bocas do fogão. Quê? Água no fogão. Caralho, como assim? Ela visita o vizinho e constata que é verdade. Como o esposo dela é síndico do prédio, ela repassa a informação pra ele investigar. Até que outro vizinho relata o mesmo problema. Caralho, merda, hein? velho. A conclusão Como inicial... assim, velho? Tipo, jorrando água do fogão, cara? Mas não era pra ser fogo? Era fogo, normalmente é fogo. A conclusão inicial foi simples. Havia água na tubulação de gás do prédio. Pronto, tá resolvido. Nossa, fechou, beleza. Descobriu.
Coisa super normal, né? Para evitar maiores danos, descem para desligar o abastecimento de gás ao perceber que os medidores também estão vazando água. Nossa, Caralho. que cagada, puta cara. que o pariu, velho. Investigação vai, investigação vem, a tragédia voltou para a obra dela. O pedreiro, ao fazer a mudança de local do aquecedor de passagem, havia trocado as conexões da tubulação de saída de água pela entrada de gás. Puta Caralho, que o mas- pariu, velho. Ou seja, a água que deveria abastecer o apartamento dela estava sendo injetada em toda a tubulação do gás do prédio. Nossa, que merda. Cara, foi uma Tá, que a verda- tubulação de cobre, né? Água quente também é cobre, o Puta, gás é nossa, cobre, o cara errou caralho. ali. Cara, é muito fácil errar, na verdade, né? Pois é, melhor tomar cuidado. Puta, próxima olha vez, né? só em caceta, velho. Foi uma verdadeira saga para resolver o problema, deixando o prédio tempão sem gás, Não, e a vizinhos grana? ameaçando, dinheiro para consertar encrenca, abraços. Puta que o pariu, velho. Caralho, e a grana? Mas deu tudo certo. Nossa, pelo força pra amiga lá, né? jeito. Não, acho que já deu, já foi, já Resolveu. acabou. Caraca, né? Que barra, Puta, né? que foda, hein? Ó, tem outra mensagem aqui, ó, da Aline Araújo. Ela Foda. falou, na real, a gente procrastina o nosso por 2 anos até sua filha perguntar por que a casa da tia dela, que foi a mãe que projetou, no caso, a Aline, é tão linda e a dela é tão feia. Puta, velho. Castigo, Eu né? achei muito engraçada essa, né? Tipo, porque foda. casa a gente fica com preguiça, né? É, né? Porque Você viu, ó, teoricamente pode fazer a qualquer hora, daí nunca faz. nunca faz, né? Tem uma mensagem aqui do Michel Paiva. Pois não. Olá, Cazu, Renata e Gabriel. Me chamo Michel, moro em Manaus, Muito Amazonas. Ah, que legal. Estou no 10º período de arquitetura. Estagio já fazem 3 anos em escritórios de arquitetura, mas tem uma coisa que sempre me incomoda quando posto projetos na minha página no Instagram, que é quando futuros clientes me perguntam o preço para tal projeto que querem realizar. Pô, cara, Puta é merda, difícil olha lá. responder assim na lata, assim, Não né? sei como e quanto cobrar. Já ouvi várias maneiras de cobrar, por metro quadrado, ambiente, horas trabalhadas, tabela do CAL, enfim. Gostaria que vocês pudessem explicar qual o melhor método. Infelizmente é algo que a faculdade não explica direito e acaba formando arquitetos na escura. Um grande abraço. Adoro o podcast de vocês. PS. Já checou a tubulação do seu banheiro esse ano, Cazu? Cara, todo ano, cada 6 meses eu dou uma olhadinha lá, porque... Mas agora tá estabilizada a situação. Até E aí? futuras mensagens. Então, não tem, né? Um Como é que vocês fazem? Tem um método certo. de vocês? Lá no escritório a gente tenta fazer por hora, mas essa questão de cobrar por hora demanda você ter um histórico, que quando você está começando é difícil. Então eu entendo o que É. vem antes, né? O ovo ou a galinha. Porque realmente para você fazer, enfim. Mas como ele falou aí que tá postando o projeto já, isso quer dizer que ele já tá produzindo alguma coisa, seja para portfólio, né? Ou, enfim. Pois pra- é, gerando interesse já, né? tá movimentando. Então, isso que você tá fazendo, tenta começar a criar um histórico para você saber realmente quanto tempo você tá levando. E pensando que se isso é para portfólio, quando tem um cliente na jogada, esses tempos costumam dar uma dilatada, né? Porque daí tem o feedback, tem as mudanças. Revisões, né? Mas é uma forma de você começar a realmente mensurar quanto tempo leva, assim. Quando a gente começou a registrar nossas horas lá, eu vi que eu subestimava muito quanto tempo levava para fazer um projeto, de fato. É verdade. Eu sempre achava, não, isso aí faz rapidinho, mas que é uma semana pegando forte que todo mundo faz, né? Daí passa um mês lá, tá tipo, entendeu? Se estendendo ainda lá. É, o negócio é bem fácil. Então, só o histórico que te dá essa possibilidade de fazer por hora, né? Enquanto isso, tem essas relações de metro quadrado. Eu não sei, confesso que a tabela do CAL eu não uso muito. Também não. Então- Não, eu já fiz o teste, por exemplo, fazer por metro quadrado. O sindicato tinha umas regras lá que davam de porcentagem baseada no CUB, né? Tem Uhum. ainda também. Eu uso às vezes como referência pra saber se eu tô muito fora e tal, meio que pra ter uma média. Mas eu faço igual a Renata também, acabo fazendo por hora. Estima quantas horas eu vou levar pro projeto, estimo quanto custa o valor hora do escritório, né? Daí você consegue estimar mais ou menos. Mas isso realmente tem que ter o tempo. Mas eu, assim, não acho que tem uma regra Não existe o definitiva, certo, né? Acho que até a gente pode fazer um episódio contando um pouco mais sobre, desenvolvendo um pouco mais essas experiências aí. E você, Gabriel, como é que se faz lá? Cara, pra mim é bem diferente, na verdade, né? Como a gente trabalha com órgão público lá, os caras geralmente já tem o preço base, né? E a gente trabalha dando um desconto sobre o preço global do disponível para o projeto, né? Mas a gente também, com a nossa experiência, a gente sabe quanto que custa pra gente isso, né? E a gente também contrata os projetistas complementares, então a gente também tem uma ideia de quanto eles nos cobram pelos projetos, Sim. né?
Mas também, tipo, é bem relacionado, assim, a experiências prévias, né, que a gente já teve. Então, eu acho que vale muito a pena também trocar uma ideia com outros colegas de trabalho, assim, que sejam bem próximos, né, de você e tal, pra começar a balizar, assim, né, porque você não quer cobrar muito alto, ao ponto de não pegar o projeto, mas também não quer cobrar muito baixo e sair no prejuízo, né? É verdade. E às vezes também não pegar o projeto. Já, né? Cobra baixo e não pega. Pega também, não, mas é tem verdade. isso também. Acontece. Se põe no lugar da pessoa, né? Você recebe 3 orçamentos lá. Um custa 10, um custa 9 e outro custa 3. Tem alguma coisa errada, né? O que custa 3, ou ele realmente tem um valor agregado muito baixo, ou ele não entendeu o que é pra fazer, né? Então, às vezes, pode desmerecer muito o seu serviço, se você cobrar muito baixo. Legal, vamos fazer um episódio então sobre isso? Então, vamos. Podemos fazer. Vamos, então quem quiser, manda aí nos comentários aí que quer esse episódio. Roberta Borges, se todo estudante de arquitetura ouvisse o Arquipapo, economizaria muito tempo de aprendizagem. O estudante demora muito para criar interesse nas grandes figuras da arquitetura e, consequentemente, no que deve lhe servir de referência. Olha aí. Olha aí. Olha lá. Falei com uma excelente professora sobre ouvir, o Arquipapo no caso, achando que ela ia criticar. E aí? E ela disse, não, tu já me ensinou umas coisas que eu não sabia, que ouviu lá. Olha aí, Olha ó. lá, cara. Ou seja, vale a pena. E já ouvi outros também, e vocês são os melhores. Ah, Puta não que acredito, pariu. Dá um sério? livro pra Roberta Borges aqui. Repete aí, Gabriel. Olha lá, eu já ouvi outros e vocês são os melhores. Caraca, moleque. Beijo no coração, Roberto. Roberta, um grande abraço. Fechou, galera? Fechou. Então, se você gostou desse episódio, achou legal, acrescentou na sua vida, dá uma olhada nos planos que a gente tem lá no PicPay. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode entrar em contato pelo... Vários contatos. Pelo Vamos lá, então Instagram, @Arquipapo, pelo Facebook, @Arquipapo. Não esqueça de entrar no nosso grupo fechado no Facebook. É verdade, tem lá. Você também pode mandar e-mail pra gente no contato@arquipapo.com.br, deixar algum comentário pra gente no nosso blog, que é o arquipapo.com.br. E não esqueça, siga o Arquipapo no seu agregador de podcast preferido, pra você receber o podcast no seu celular assim que sair, assim que for lançado. Olha aí, quentinho, saindo do forno. Isso. Então, Fechou? isso. Maravilha. Muito obrigada, um beijo. Falou. Até a próxima. Pra sair do lugar, é a lua que Então a gente, fez aí um apanhado interessante aí e vamos falar um pouquinho da... Não sei o que falar. é todo mundo saindo pra curtir umas férias. Eu também queria... Eu tô perdendo meu tempo cuidando de você. Olha o Gabriel. Que carinho, né, Gabriel? Não foi Já isso, tá pode no abrir. Pra chegar. Porque todos nós, né, Renato? Não vou colocar isso, Gabriel. Mas Mas deveria.